Vamos falar agora sobre este caso de Nova Andradina, isso mesmo, lá no Mato Grosso do Sul. A Fabiana Mara Diniz tem 34 anos, é mãe de um garoto de 6 e esse garoto tem sofrido agressão, porque é uma agressão que ele sofre, né? Porque a mãe disse que é ateia. Ele não pode nem ir ao banheiro, ele chega a fazer xixi nas calças, chega em casa todo urinado. É o extremo do absurdo que eu já vi na minha vida. Convidamos a Maristela Godoy para vir aqui com a gente. Bom dia, Maristela. Bom dia. Isso é um assunto para psicólogo mesmo, né? Coisa maluca. Um absurdo desses, não? É um absurdo mesmo, né? E que essa mãe, naturalmente, vai ter de fazer algo. Eu tô com a Fabiana Mara Diniz, a mãe, direto lá de Nova Andradina, aqui pelo telefone, por Skype, por tudo, da forma que der pra gente conversar. Coloca ela no ar aí. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Você tá com o telefone porque o Skype deu um problema. Minha linda Fabiana, você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos e ela me dizia há pouco, ela é dona de casa, cuida da educação dos filhos, cuida da família. Fabiana, há quanto tempo faz que você, enfim, falou pro seu filho, enfim, a educação dele é essa, né? Você não acredita em Deus de ponto. Mas quando é que essa história começou e chegou na escola? Então, vou dar uma resumidinha básica. Assim, a gente não fala sobre isso com ele porque a gente tenta manter ao máximo a infantilidade dele, né? A gente quer que ele seja criança. Sei. Que não tenha medo, que não sofra... que não tenha... Não sofra ameaças psicológicas. A gente optou por dar essa educação livre para ele, né? Certo. Só que no começo do ano, meados de março, ele começou a reclamar, dizendo que ele não sabia rezar e todos os dias tinha oração na escola. Até aí, tudo bem, né? Falei pra ele, não, filho, fica lá na sua, tal, as crianças umas fazem, outras não, criança não é obrigada a fazer isso. E aí tudo bem, mas começou a aparecer no caderninho dele mensagens de Deus no cabeçalho, todos os dias. E aí, como a gente não aborda esse tipo de tema, e ele começou a abrir um leque de questionamento. E aí começou a ser hostilizado pela própria professora, a professora que hostiliza. Maristela Godoy, você como psicóloga, hoje nas escolas nós temos psicólogos e tudo mais. Que cuidado a escola deve ter com relação a isso, tendo em vista que nós somos um país laico, né? Exatamente. A semana passada a gente discutia aqui de uma corrente que quer abolir totalmente o estudo da religião e também da política dentro da sala de aula. O que você me diz sobre isso? Eu acho que os extremos não, né? Abolir, não ter conhecimento, eu acho que isso é prejudicial para qualquer assunto. Seja ele religião, seja ele política, educação, qualquer assunto. A informação deve chegar aos nossos alunos. O que não pode acontecer é isso. Por exemplo, é isso que eu ia perguntar, uma escola particular ou uma escola pública? A gente vai restabelecer o contato. Porque escola pública e mesmo particular, isso está garantido por lei. Não é nem uma questão da escola querer ou não. A nossa Constituição lá consta. Inclusive, as aulas de ensino religioso, elas não são de nenhuma religião. É você aprender o que nós temos enquanto religião, quais são, o que elas trabalham. Isso é conteúdo, mas eu não vou ensinar para essa criança. Agora tem um detalhe. Como fazer. Esse caso, a mãe é ateia, ela não acredita em Deus. Mesmo assim, essa criança pode ter um ensino religioso? Pode. Porque ela não vai fazer a prática de nenhuma religião. Ela vai adquirir o conhecimento que existem diferentes grupos e que tem formas diferentes de encarar essa questão da religião. Inclusive, ela tem que aprender que há um grupo que é ateu, que não acredita em nada. Exatamente. E aí entra a palavra-chave que tu disse, conteúdo. Vai aprender sobre todos, inclusive que há o grupo de ateus. Fabiana, a escola do seu filho é estadual, municipal, particular? Que escola é? Então, é escola municipal. Municipal. No que a doutora acabou de falar, eu vou só fazer uma ressalva, que nem no caso, o assunto não é na questão de educação religiosa.
Também porque o Estado é laico e o que ele permite, na verdade, é que o ensino religioso seja dado, sim, se possível, se quiser, com relação a todas as religiões, que ensine um conhecimento geral. Claro. Né? Pois não, só ensinam o cristianismo, a gente sabe disso. Foi o que Mas no caso, o que aconteceu foi proselitismo. Tá. Foi imposta uma doutrina no meu filho. Isso foi por Entendeu? parte É diferente. Ô, Fabiana, me ouve, por favor. Foi por parte de uma professora, não foi por parte da direção da escola, Foram duas. né? Não, a direção é maravilhosa, não tenho nada para dizer da direção. Na verdade, foram vários fatos, né, para que me fizesse chegar num extremo. Aquilo que, reforçando aqui o que nós estávamos falando, Maristela, é exatamente isso. Lá na escola eu vou aprender que eu tenho, né, o católico, o budismo, o hinduísmo, a o candomblé, a umbanda. Eu vou aprender tudo isso, o espiritismo. Lógico. Certo? E temos um grupo de ateus. Isto é o correto. Isso é o correto. Isto é o correto. Isto a lei assegura e ponto. E não prática de nenhuma religião, nenhuma. E seja não católico, qualquer outra dentro dizer, da escola. Você tem de ser evangélico, porque aqui Exatamente. é evangélico. Você tem de ser católico, espírita. Aí nós temos, por exemplo, vamos pegar uma, que é a mais conhecida. Nós temos a escola adventista. Isso já é claro, né? E eu conheço católicos que estudam na igreja adventista, porque dizem que é realmente na escola adventista, porque realmente é muito boa. Mas aí é diferente, pra vocês verem a diferença. Nós fomos pra rua para ouvir as pessoas com relação a esse assunto. Vamos lá. Perda de tempo. O nosso Deus Todo-Poderoso é o nosso Criador. Tudo que você precisar, você vai pedir para Ele, você vai conseguir. Eu sou exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Eu e minha família. Eu também já fui. Eu era ateia. Depois eu me descobri. Depois de 50 e poucos anos, eu descobri que Deus existe. Por que a senhora não acreditava? Não acreditava porque nada dava certo e eu não procurava saber. Não procurava o lugar certo, né? Todos nós temos que crer em alguma coisa. Desde que seja um verdadeiro criador ou falso. Tem que crer, não existe isso. Não tenho nada contra. Eu acho que a pessoa é livre, faz o que quer da vida, sem problema nenhum. É isso que ela falou, né? Você é livre para você seguir o que você quiser. Até porque, como a mãe colocou ali, que estão querendo colocar o cristianismo, a base do cristianismo é o amor, é o respeito ao outro. Então você precisa respeitar esse outro e não obrigar que ele faça aquilo que você gostaria que ele fizesse. Tudo errado. Fabiana, você disse, inclusive, que você escreveu no Face, mas teu filho educado, respeitoso, amoroso, uma criança... A base da nossa educação é o amor e respeito. Exatamente, amor e respeito, ponto, isso, fantástico. E que ele está arredio, está nervoso depois de todos esses episódios. Ele se transformou. Meu Deus. Porque, na verdade, ele não fazia ideia o que era demônio. Porque, na verdade, pra gente, isso é uma denominação para algo ruim. Então, a gente nem utilizava, né? A gente usa a base da responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos, ponto. Não, uma placa ou um título não faz de você uma pessoa boa ou ruim. Isso vai do caráter. Certo. Então, assim, a professora de inglês, por exemplo, falou pra ele assim, que o demônio existe sim, e ele é um bicho muito feio, grande, e que viria puxar o pé dele à noite. Acabou a vida do meu filho, né? Porque, assim, ele tem pesadelos, ele começou a ver coisa na janela, ele grita, ele faz xixi na cama 3, 4 vezes na noite. Nossa. É um menino doce, puro, que agora é um menino assustado, acuado. Mas tá roendo as unhas, mordendo blusa, ele tem surtos de... eu não reconheço meu filho, na verdade. E a outra professora de classe, ela pegou no queixo dele assim e falou assim, você precisa ter Deus no coração, porque sem Deus você nunca vai ser ninguém na sua vida. Aliás, e ela Entendeu? que se diz com Deus no coração, faltou totalmente ao respeito, que é a base de tudo, amar ao outro, o respeito ao outro. O seu filho vai ter de passar por um psicólogo, naturalmente, Com vai ter certeza, de ter eu tô uma correndo ajuda. atrás disso.
Escuta. Porque eu não estou sabendo lidar, eu não estava preparada para isso. Com certeza. Ah, meu Deus do céu. Você viu que absurdo? Absurdo, mas nesse caso, ela não pode não denunciar isso. Não, a gente já, vamos ver lá né, o que ela faz. E se você está vivendo uma situação dessa, o que você pode fazer? Estamos aqui falando com a Fabiana Mara Diniz, lá de Andradina, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E eu e a minha querida Maristela aqui, o Fabiana, a gente tá assustadíssimo, né? Perguntando o seguinte, você denunciou essas professoras, Fabiana? Eu demorei um pouquinho, mas essa semana, no começo da semana, eu cheguei a registrar um boletim de ocorrência. Tá, fez um boletim de ocorrência, está sendo orientada por um advogado? Ainda não, porque assim, é complicado. Para eu poder chegar a finalizar o boletim de ocorrência, eu tive que insistir mais de 1 hora para o policial aceitar fazer. Porque eu cheguei a perguntar, eu falei, você é cristão? Ele falou, sou. Eu falei, bom, você tem que ser imparcial, né? Porque ele não queria. Ele não queria. Olha, eu ia não... contra alguma coisa que ele acredita. Cara, então, eu não sei. Todo mundo age dessa forma. Ela tá falando aqui que é caso de conselho tutelar também. Porque é violência contra a criança. É violência contra... o que essa professora de inglês fez de dizer pro teu filho que o demônio vinha puxar o pé dele à noite, isso é de uma violência que merece um processo e urgente, Fabiana. Vai pro conselho tutelar, busque um advogado, processe essas professoras, processe essa escola, se for o caso, e não fazer o que eles estão dizendo pra você, tire teu filho daqui e bota em outra escola. Não, não é assim. Gente, o que é isso? Isso é uma falta de respeito que eu nunca vi um tamanho absurdo na minha vida. Eu sempre ensinei ele a respeitar a diversidade, diferenças, e de repente ele se depara com uma situação dessa. Você tentasse entrar em contato de novo com as professoras da escola, entrar em contato com a direção da escola, manter essa conversa, inclusive dizer que você tem esse direito garantido na Constituição, que o teu filho pode não ter religião, não é nem só quem tem qualquer crença deve ser respeitado, mas quem não tem também precisa ser respeitado, e nesse caso isso não está acontecendo com ele. Essa questão da professora, imagina, colocar a mão no queixo dele e falar isso é uma violência, porque ela tem um certo poder e uma autoridade com essa criança, então isso não pode ser permitido acontecer em sala de aula, sem contar a humilhação que ele passa na frente dos colegas, e aí às vezes nem os colegas teriam qualquer restrição, mas em função da atitude da professora passa a ter. Pelo mau exemplo. Pelo mau exemplo. Então é inadmissível que o professor venha a ter. E hoje que a gente está trabalhando a questão assim da tolerância, que a gente precisa respeitar o outro, para mim é uma questão de respeito. Não é nem entra uma questão de religião ou não, mas uma questão de respeito ao ser humano. Que aliás está faltando. Muito. Em vários segmentos da sociedade, nós sabemos o que faz falta ao respeito. E você, Fabiana, com a história do seu filho, é a prova da falta de respeito de escola, de professor. Que aí você diz assim, na mão de quem meu filho está, né? Estudando num lugar que tem esse tipo de mente. Isso é realmente muito triste. Por isso que a gente fala desses assuntos, por isso que a gente fala tanto do preconceito, da tolerância, porque ela é necessária. E isso você ensinou muito bem para os seus filhos, aí dentro da sua casa. Que pena que as pessoas pensem assim. Fabiana, eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço, viu? A oportunidade. Nos atender e vá adiante. Não se cale, mãe, não se cale. Tá bom? Pode ter certeza. Um grande abraço, beijo nos seus filhos. Outro, tudo de bom pra vocês. Tchau, querida. Que coisa, ter de lidar com... A gente já tem tanto problema, não é mesmo, Maristela? Lidar com isso nos dias atuais é inacreditável. Inacreditável. Quase, né? Ela precisa... Mas aí vem, né? Você tem de ser da minha religião, você não pode ser diferente. E aí vem toda a intolerância com tudo que nós sabemos. Com tudo que nós sabemos. Porque o cara que mora na favela, porque você é o favelado, quem mora na favela é tudo bandido. Começa por aí, né? Você tem uma opção sexual diferente, você não é igual, não faz parte da maioria. A questão é, você tem que fazer parte da maioria. Como a maioria você tem que ser. E não é isso, a gente sabe que a diferença é que dá qualidade a muita coisa. E a palavrinha é só uma: respeito. Exatamente. Querida, obrigada por ter vindo. Obrigada. Foi ótimo.